Até o momento, a atenção tem sido voltada à determinação das atividades dos diferentes elementos presentes nas fases metálicas, em especial no aço. É fundamental também para que possamos estudar os processos metalúrgicos, em especial os processos siderúrgicos, que tenhamos conhecimento para podermos determinar as atividades dos diferentes óxidos presentes em escórias. Para tal, faremos inicialmente uma revisão referente aos diagramas de fase e trajetórias de cristalização, que são uma fundamentação importante para que possamos posteriormente analisar os diagramas de isoatividades, que são um dos recursos mais simples para a determinação de atividades de óxidos em escórias. É importante salientar que hoje há um grande número de softwares comerciais que possuem bancos de dados e modelos matemáticos que permitem também a estimativa destas atividades. Aqueles que tiverem acesso a esses softwares poderão utilizá-los também como uma alternativa aos métodos que serão apresentados aqui. Para iniciarmos essa revisão sobre a conceituação básica de diagramas de fase, vamos tomar como exemplo um diagrama bastante simples, que é o diagrama quando temos apenas um componente. Nesse caso, vamos analisar o caso do ferro puro, onde temos um diagrama onde na ordenada temos a temperatura e na abscissa a pressão. O diagrama de fase vai nos informar qual é a fase estável do ferro para um dado par de condições de temperatura e pressão. Digamos que a temperatura seja de 2.200 centígrados e a pressão 10 a menos 8. Nessas condições, a forma estável do ferro é o vapor. Se mantivermos a temperatura e elevarmos a pressão, se cairmos, por exemplo, no campo onde a pressão é de 1 atmosfera, a fase estável do ferro será líquida. Se mantendo essa pressão reduzirmos a temperatura, o ferro passará sucessivamente de líquido para ferro delta, ferro gama e ferro alfa, com diferentes estruturas cristalinas. Infelizmente, para analisarmos os casos das escórias, precisaremos de tratar com os diagramas que têm mais de um componente, e aí sucessivamente passaremos dos diagramas com 2 componentes para 3 e até multicomponentes, o que será suficiente para compreendermos a fundamentação sobre determinação de atividades em escórias. Esta figura agora já ilustra o exemplo de um diagrama binário, Al2O3 alumina e Cr2O3 cromita. Neste caso, esse diagrama foi construído para uma pressão constante, a ordenada é a temperatura e a abscissa representa a porcentagem em peso de Cr2O3 na solução. No lado esquerdo temos o vértice da alumina, correspondente a 100% de alumina. No lado direito, o vértice da cromita, 100% de cromita. O teor de cromita vai crescendo ao longo dessa linha. Podemos utilizar esse diagrama para identificar qual é a fase estável dessa solução de alumina e cromita em diferentes faixas de temperatura e composição. Nessa região aqui de cima, superior à linha que é chamada de linha líquidos, nós temos o campo de estabilidade do líquido. Abaixo dessa outra linha, que é denominada linha sólidos, nós temos o campo de estabilidade da fase sólida, que é uma solução dos sesquióxidos Al2O3 e Cr2O3. Nessa região intermediária entre as linhas líquidos e sólidos, nós temos o campo de estabilidade de um líquido e de um sólido. É interessante observar que a linha líquidos ela representa a temperatura em que durante o resfriamento vai aparecer o primeiro sólido, e a linha sólidos representa a linha ou a condição de temperatura em que, ao fazermos o aquecimento de uma determinada mistura, vai começar a aparecer o primeiro líquido. Podemos utilizar esse diagrama, por exemplo, para determinar a uma dada temperatura qual que é a faixa de composições dessa solução alumínio e cromita que estará líquida. Por exemplo, na temperatura de 2100, o campo de estabilidade da região líquida é indicada pela faixa de composições que vai ficar do lado esquerdo da linha líquidos, representada aqui por essa linha vermelha. Então, temos como faixa de composição do líquido a 2100 essa região, ou seja, o máximo que conseguimos dissolver de cromita sem que comece a aparecer fase sólida é um teor de Cr2O3 de aproximadamente 20%. Para teores acima desse, nesta temperatura, começaremos a ter fase sólida. Nesta região,
a solução L2O3 e CR2O3 estará 100% líquida. Um outro diagrama binário, agora já envolvendo constituintes que usualmente aparecem nas escórias siderúrgicas, é este envolvendo o CaO e o MgO. Mais uma vez, temperatura plotada na ordenada, teor em MgO plotado na abscissa, vértice esquerdo 100% de CaO, vértice da direita 100% de MgO. Já observamos que esse diagrama é um pouco mais elaborado que no caso anterior. Aparece aqui um ponto que é denominado ponto eutético, que representa um mínimo de temperatura em que teremos fase líquida nesse diagrama. Este comportamento aparece em alguns casos de diagramas binários e até ternários e quaternários. Então, podemos novamente identificar as linhas líquidos, nesse caso representado por essa linha superior. Acima dela, nós temos 100% de solução líquida. Em temperaturas abaixo da temperatura eutética, nós teremos 100% de fases sólidas, agora constituídas de cal, nesse vértice do lado esquerdo, e periclásio, no vértice na região do lado direito. Podemos localizar novamente a temperatura líquidos, representada aqui por essa linha vermelha. Nós vemos que a temperatura líquidos mais baixa corresponde à temperatura de 2300, indicada por esse ponto E, ou seja, para termos solução líquida envolvendo CaO e MgO, nós teremos que aquecer essa mistura a pelo menos 2300. Se a composição não for a do eutético, a temperatura mínima necessária vai se elevar. Podemos utilizar novamente esse diagrama para determinarmos a região de solução líquida, por exemplo, a uma temperatura de 2400 centígrados ou 2500. Para tal, basta traçar uma linha horizontal a essa temperatura e identificar a faixa de composições em que teremos material 100% líquido. Aqui, nesse caso, foi traçada a linha para a temperatura de aproximadamente 2400 centígrados e vemos que o campo de líquidos vai estar confinado a regiões onde o teor de MgO varia de aproximadamente 20% até alguma coisa em torno de 45%. Um outro diagrama binário de relevância que envolve óxidos que estão normalmente presentes nas escórias siderúrgicas é o diagrama de alumina, Al2O3, e sílica, SiO2. Mais uma vez, na ordenada tem-se a temperatura, na abscissa o teor em massa de sílica, alumina está no vértice esquerdo, sílica no vértice direito. A temperatura líquidos é representada por essa linha vermelha e constatamos que esse diagrama também apresenta um ponto eutético. Uma das aplicações desse diagrama é determinar qual região que teremos solução líquida a uma dada temperatura. Digamos que especifiquemos a temperatura de 1700, basta traçar uma linha horizontal, constataremos que o campo de escória líquida vai corresponder a essa faixa de teores de sílica entre aproximadamente 80% e 95%. À medida que a temperatura vai caindo, o campo de estabilidade de solução líquida vai gradativamente sendo reduzido até temperaturas abaixo do eutético, onde essa solução será 100% sólida. Aqui está mais um exemplo de um diagrama binário, desta vez envolvendo CaO e sílica, SiO2. Novamente, temperatura, teor em massa de sílica, na abscissa, vértice da esquerda CaO, vértice da direita sílica. Notamos que esse diagrama já é bem mais complexo, com uma série de compostos que são formados, de compostos sólidos que são formados, e a presença de dois pontos eutéticos, correspondente a mínimos de temperatura líquidos. A temperatura líquidos aqui está representada por essa linha vermelha, representando então a temperatura em que, ao resfriarmos a solução, nós teremos o início de formação de sólidos se partirmos do campo de material 100% líquido. Podemos usar esse diagrama mais uma vez para determinar a região de composição da mistura ou da solução que estará líquida a uma dada temperatura. Por exemplo, na temperatura de 1600, o campo de mistura de solução líquida CaO e sílica vai estar associado a essa faixa de teores que vão variar desde aproximadamente 40% de CaO, ou de sílica, melhor dizendo, até alguma coisa em torno de 68% de sílica.
No caso de diagramas ternários, a primeira diferença que surge é aquela relativa à marcação da composição dos constituintes do diagrama. Neste caso, uma linha, como aconteceu nos casos dos diagramas binários, não é mais suficiente. Então, a representação costuma ser feita, a forma mais comum de se fazer isso é utilizar um triângulo equilátero, em que cada vértice dele corresponde a um dos componentes presentes no sistema. Aqui tomamos, por exemplo, o vértice com CaO, o vértice da alumina e o vértice da sílica. Seria uma escória constituída desses três componentes, o que é muito comum, por exemplo, no caso de escórias de alto forno. Então, neste caso, esse diagrama é construído de que maneira? Tomando o vértice do CaO, nós vamos para o seu lado oposto. No lado oposto ao vértice do CaO, nós temos a região onde temos apenas sílica e alumina, com teor de CaO correspondente a zero. À medida que vamos traçando linhas paralelas a esse vértice, vamos crescendo os teores de CaO de forma linear. Então, cada linha dessa paralela ao vértice oposto ao CaO, nós teremos, por exemplo, 10% de CaO, 20% de CaO e assim sucessivamente, até alcançarmos o seu vértice, que representa 100% de CaO. Traçado análogo vale para o caso da sílica, lado oposto 0% de sílica, teor de sílica vai sucessivamente crescendo à medida que vamos aproximando de seu vértice. E finalmente para o lado da alumina, vértice da alumina 100% de alumina, lado oposto 0%, linhas paralelas a esse vértice vão representando crescimentos de teores de alumina presentes na escória. Utilizando esse critério, nós vemos que em cada ponto que marcarmos aqui no interior desse diagrama, a soma total dos teores dos três componentes será igual a 100. Vamos ver alguns exemplos de marcação de pontos e determinação das composições relativas a eles. Então, por exemplo, este ponto em vermelho, indicado pelo ponto 1, qual que seria a composição dele? Pausem o vídeo e procurem identificar ou determinar quais são as proporções de CaO, alumina e sílica neste ponto. Se observarmos aqui a construção do diagrama, nós constataremos que, pegando o lado oposto do CaO, essa linha corresponde a 40% de CaO. Então, temos 40% de CaO no caso da sílica. Lado oposto, 40% de sílica. Caso da alumina, lado oposto, 20% de alumina. Um outro ponto, indicado pelo ponto 2, usando o mesmo critério, nós podemos determinar teor de CaO de 30%, teor de sílica de 30%, teor de alumina de 40%. Está o valor da composição correspondente ao ponto 2. Um outro traçado interessante vai ser apresentado agora. Imagine que comecemos pelo ponto azul. O teor de sílica e de alumina neste ponto corresponde a 50% de cada um. Como estamos sobre o vértice oposto, sobre o lado oposto ao vértice do CaO, temos 0% de CaO. Então, essa composição aqui em azul, 50% de sílica, 50% de alumina. Se formos crescendo, se formos alterando a posição desse ponto, imagine agora esse novo ponto azul, qual será essa nova composição? Usando o traçado visto anteriormente, nós vemos que esse ponto agora já tem 20% de CaO, 40% de sílica e 40% de alumina. Acrescentando mais um ponto azul, nós vemos que agora o teor de CaO equivale a 40%, o teor de sílica 30%, o teor de alumina 30%. Mais um ponto, neste caso 60% de CaO, 20% de sílica, 20% de alumina. E finalmente, um último ponto azul, 80% de CaO, 10% de sílica, 10% de alumina. Se formos verificar esses pontos, além de todos eles estarem na coloração azul, eles têm uma outra característica em comum. Observamos que todos eles estão sobre a mesma linha reta que parte deste ponto aqui e se direciona ao vértice do CaO. Olhando as composições químicas que foram determinadas para cada um desses pontos, observamos que todos eles têm a mesma proporção de sílica e de alumina. Nesse caso, essa proporção é equivalente a 1.
e os teores de CaO que vão crescendo à medida que vamos nos aproximando de seu vértice. Então, podemos dizer, de uma forma genérica, que toda vez que estivermos num determinado ponto no diagrama e que formos acrescentando um dos componentes desse diagrama, por exemplo, no caso, a adição de CaO, é claro que a adição de CaO não altera a proporção de sílica e de alumina, a tendência é que a composição do ponto referente caminhe gradativamente para o vértice do CaO. Poderíamos imaginar uma situação exagerada em que acrescentássemos, por exemplo, uma massa infinitamente elevada de CaO, que tenderia a fazer com que a escória passasse a ser composta basicamente de CaO. Isso é válido para outras proporções de sílica e alumina. Aqui foi traçado para 1 por facilidade de cálculo. Mesma representação ocorreria para esses pontos que estão marcados em verde. Nesse caso aqui, o ponto se refere a uma situação onde temos uma proporção de sílica para alumina igual a 1/4, ou igual a 0,25. No caso, então, de diagramas ternários, um plano é consumido para a representação da composição das escórias, no caso, um triângulo equilátero. A temperatura, então, é representada por uma escala vertical, e aí nós temos os diagramas ternários, que são figuras tridimensionais, como que é apresentada aqui de forma esquemática, para uma escória hipotética envolvendo os constituintes A, B e C. Neste caso, o que era anteriormente uma linha representando a linha líquidos, agora passa a ser uma superfície líquidos, como essa que está representada aqui. Uma outra superfície líquidos pode ser tratada ou traçada partindo do vértice do componente A, como é que está representada aqui. Esse diagrama ternário apresenta um eutético também ternário, identificado por esse ponto E. Acho que todos irão concordar que é muito pouco prático utilizar esses diagramas ternários nessa forma tridimensional. Precisaríamos de recursos semelhantes àqueles que encontramos em alguns livros infantis, que quando as crianças abrem as páginas, aparecem castelos ou figuras tridimensionais que estavam achatadas quando o livro estava fechado. Para efeito de análises metalúrgicas, essa forma de diagrama é pouco conveniente. Então, o que veremos a seguir é um recurso que foi desenvolvido buscando trazer essa representação para uma representação planar em 2 dimensões e que torne prática a sua utilização e o agrupamento de informações relativas aos diagramas de fase de interesse para nós. Um dos recursos que pode ser utilizado para possibilitar o traçado de diagramas ternários e representá-los em um plano bidimensional, como apresentado aqui, é empregar uma técnica semelhante à que os geólogos utilizam para a representação do relevo de uma dada região da superfície do planeta. Neste caso, temos o mesmo diagrama que foi apresentado no slide anterior, representado aqui utilizando essa abordagem. No caso de geologia, as curvas são representadas através de curvas de nível representando a altitude de uma dada superfície. Aqui a representação, ao invés de ser altitude, são níveis de temperatura. Então imaginemos que na figura anterior fôssemos traçando superfícies horizontais em diferentes temperaturas e detectando as regiões em que esses planos intercederiam com as superfícies líquidos e fôssemos representando essas linhas nesse diagrama. Então teríamos as diferentes curvas de nível em temperaturas T6 até T1, que são representadas por temperaturas que vão decrescendo à medida que nós vamos afastando dos diferentes vértices. Nas regiões dos binários, nós temos os eutéticos binários, e esse diagrama tem também um eutético ternário que está localizado neste ponto. Essas calhas que representam a união dos eutéticos binários ao eutético ternário são chamadas de calhas eutéticas, e o eutético ternário representaria, então, a temperatura mínima em que teríamos a solução líquida dentro desse sistema constituído pelos componentes A, B e C. É comum termos diagramas ternários com formação de compostos intermediários semelhantes ao que está apresentado aqui. Neste caso, nós temos os compostos A, B e C, mas a presença de um composto intermediário AB, que tem a sua área de estabilidade identificada por essas regiões. Então, podemos ver um traçado semelhante ao que foi feito anteriormente, com as diferentes curvas
representando as isotermas líquidos. Neste caso, nós temos 2 eutéticos ternários e calhas eutéticas ligando aos eutéticos binários. É interessante observar que nós podemos aqui dividir esse diagrama ternário em 2 diagramas ternários, usando aqui esse composto intermediário AB. O traçado aqui consiste em tomar a composição do composto AB, que vai cair sobre esse binário, uni-lo ao vértice do C, e a gente observa que cada parte desse diagrama pode ser analisado como um diagrama eutético ternário, onde temos aqui as calhas eutéticas, o eutético presente aqui, e um campo de estabilidade para o composto AB. No lado direito, a mesma coisa, uma região de estabilidade do AB. O AB seria o primeiro cristal a se formar quando estivéssemos resfriando essa escória, e nesse campo de estabilidade do composto B e o campo de estabilidade do A. Esses campos de estabilidade eles são delimitados por essas calhas eutéticas e eles representam o primeiro composto que vai se cristalizar quando tivermos em uma temperatura acima da temperatura líquidos e formos resfriando a escória ou a solução e tocarmos a superfície líquidos. Nesse ponto, começará a aparecer o primeiro cristal e o cristal será referente àquele que tem o campo de estabilidade delimitado aqui pelas calhas eutéticas binárias que unem ao eutético ternário. Aqui temos um exemplo um pouco mais elaborado também de um diagrama ternário AB e C, agora com a formação de compostos intermediários AB e ABC. Podemos observar que tem um comportamento, podemos analisar de forma semelhante ao que foi feito anteriormente. Existe um campo de estabilidade do composto ABC, delimitado pelas calhas eutéticas, e a presença de vários eutéticos ternários, caracterizando os pontos de temperatura líquidos mínimas em cada uma dessas regiões. Num diagrama como os que têm sido apresentados, nós podemos fazer igual procedemos no caso de diagramas binários e localizar a região de escórias ou de soluções líquidas a uma dada temperatura. Imagine que tenhamos esse diagrama ternário com as diferentes isotermas e que queremos representar a região de escória líquida a uma temperatura T3. O que temos que fazer é inicialmente identificar essa isoterma T3 e delimitá-la. Observando que as temperaturas estão em ordem decrescente de T6 até T1, nós podemos constatar que nessa região que está colorida aqui em cinza, as temperaturas líquidas das escórias são inferiores a T3, o que significa dizer que nesta temperatura, nesta região, as escórias estariam 100% líquidas nesta temperatura. Fora dessa região, as temperaturas líquidas são superiores a T3 e certamente teríamos as escórias não mais 100% líquidas, podendo ser até 100% líquidas ou envolvendo presença de uma dada porcentagem de sólidos também. Um outro traçado que é relevante na análise das escórias metalúrgicas ou siderúrgicas em particular é a construção da chamada trajetória de cristalização. Aqui representamos um diagrama esquemático, um diagrama ternário A, B e C novamente. Representamos aqui apenas as calhas eutéticas e o eutético ternário. Lembrando que teríamos as superfícies líquidas superpostas em cada uma dessas regiões, onde temos os campos de estabilidade dos componentes A, B e C, lembrando mais uma vez que esses campos de estabilidade estão associados a qual vai ser o cristal formado quando a escória tocar a superfície líquidos durante um processo de resfriamento. Então, o que faremos, a análise que procederemos agora, será correspondente a termos uma escória cuja composição global é representada pelo ponto Y e que esteja inicialmente a uma temperatura superior à temperatura líquida dessa escória. Se iniciarmos o processo de solidificação dessa escória, constataremos que neste ponto Y, quando chegarmos nessa temperatura líquida, começaremos a cristalizar o composto B. Conforme analisamos anteriormente, quando adicionamos um composto, a composição da escória se direciona ao vértice desse composto. Da mesma forma, se retiramos este composto, a linha da composição remanescente vai se afastar através de uma linha reta que liga o vértice desse composto à composição global. Neste caso, o que estamos fazendo quando cristalizamos
o componente B, é que estamos retirando da solução ou da região líquida. Então, o líquido remanescente vai caminhar sobre essa linha, gradativamente se afastando do componente B à medida que a temperatura vai caindo. Então, a trajetória de cristalização envolve gradativamente indo caminhando por essa linha até alcançarmos a calha eutética. Como a calha eutética representa um mínimo de temperatura, a partir desse ponto, a composição remanescente da escória vai caminhar sobre essa linha alaranjada e agora precipitarão simultaneamente os componentes B e C. Então, a linha de trajetória que vai representar a trajetória de cristalização é essa sobre a calha eutética. Se a escória continuasse sua temperatura líquida seguindo essa linha, estaria associada a uma elevação de temperatura. A linha de redução de temperatura, então, caminha sobre a calha eutética, e aí permaneceríamos caminhando sobre essa calha eutética até finalmente alcançarmos o eutético, que seria o eutético ternário, que representaria o ponto onde encerraríamos o processo de cristalização, a partir desse momento cristalizando simultaneamente os componentes A, B e C. Quando chegarmos à temperatura ambiente, o resultado final vai ser uma proporção de A, B e C, que seria semelhante àquela que teríamos inicialmente na composição global da escória. Se quiséssemos determinar agora as frações dos compostos finais que estão presentes na escória após a sua completa cristalização, poderíamos realizar os traçados que estão indicados aqui. No caso, para determinar a fração do componente A, podemos pegar uma linha partindo do vértice do A e ligando ao ponto Y, que representa a composição global da escória. Neste caso, a fração de A presente após a 100% de cristalização corresponderia ao comprimento do segmento YA dividido pelo comprimento do segmento A maiúsculo A minúsculo. Traçados semelhantes poderiam ser feitos para a determinação das frações dos demais componentes. Seria, por caso do componente B, o comprimento do segmento de Y até B minúsculo dividido pelo comprimento do segmento B maiúsculo B minúsculo. E a mesma coisa para o componente C. Proporção de C, segmento YC, dividido pelo segmento C maiúsculo C minúsculo. É claro que, nesse caso, é interessante desenvolver esse traçado, mas, obviamente, que as proporções seriam aquelas mesmas do caso da escória original. Mas, em caso de diagramas ternários reais, onde teremos vários componentes, pode acontecer das componentes finais da escória não serem aqueles dos vértices, uma vez que podemos ter uma série de compostos intermediários que vão surgir durante o processo de cristalização. Um outro ponto que vale ser destacado é que esse tipo de traçado está considerando que o processo de cristalização está se dando sobre equilíbrio. Muitas vezes, quando resfriamos escórias, principalmente ao retirá-las dos fornos e fazer o resfriamento brusco com água, essa trajetória de cristalização não vai ser seguida porque não há tempo de se alcançar o equilíbrio. E aí, muitas vezes, temos formas que são amorfas, superfícies que sejam vítreas e não mais cristalinas.